A paz do Senhor Jesus, amigos e amigas, Deus continue abençoando o nosso dia no nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, está chegando mais um café da manhã. Irmãos, ontem eu enviei uma epígrafe para os grupos, do café da manhã, com o seguinte tema, a seguinte epígrafe: cuidado com a sedução. Eu sei que existem seduções que são positivas. Qual é a sedução positiva? De marido para mulher e de mulher para marido. Agora, quando parte de fora, cuidado com as seduções. Quando nós vamos estudar um pouco mais o livro de Gênesis, e nós nos deparamos ali com o início, sobre a história de Eva e a serpente. Você vai se aprofundar um pouco mais nesse texto e vai descobrir coisas que hoje acontecem conosco. Presta atenção, irmãos. A Bíblia, ela é bem objetiva. Não há muita profundidade na Bíblia para você poder entender alguns fundos históricos. Geralmente a Bíblia ela é assim, bem resumida. E Deus criou o mundo e papapá, e vai seguindo. No primeiro dia ele fez isso, no segundo dia ele fez aquilo, e assim vai. Se você quiser de fato se aprofundar numa história e aprender profundamente aquilo ali, além de você ter que ter obrigatoriamente o Espírito Santo de Deus para que ele possa te revelar, é necessário também você fazer um estudo buscando livros, que falam a respeito daquele texto. É muito bom a história dos Hebreus, que vai te contar detalhes a respeito de um fundo bem histórico sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e existem vários outros livros, então é necessário. Do contrário, você vai ficar muito no artificial. Então é necessário ter o Espírito Santo de Deus para que ele possa te revelar as profundidades. Isso aí é a prioridade, é ter o Espírito Santo de Deus. E em seguida, você não lê simplesmente disparadamente. É necessário você examinar as Escrituras. Então, quando nós vamos fazer um estudo sobre a serpente e Eva, você vê que a Bíblia ela vai passar muito rápido a respeito dessa história. Ela vai dizer que num belo dia a serpente começou a fazer perguntas para Eva, e a serpente disse: não é bem assim como ele falou, não. Isso aí é porque ele isso e aquele outro tal. E aí segue logo o rumo, quando a serpente consegue persuadir Eva, Eva então pega do fruto, come e também dá para Adão. Não é assim que a Bíblia fala? Sim. Só que existe um fundo histórico disso aí, Existem livros que se aprofundam um pouco mais. Só que presta atenção, irmãos, devemos ficar com a palavra de Deus. Nunca se esqueça disso, tá? Devemos ficar com a palavra de Deus. Mas, se você deseja, tem textos que você não consegue compreendê-lo. Se você quer compreender, torna a repetir. 100%, 1000%, prioridade. Tem que ter o Espírito Santo de Deus. É ele que tem que te revelar algo oculto dentro da palavra. E em seguida, você se interessar por um estudo, examinando as Escrituras. Então, livros históricos dizem, e eu creio, que não foi simplesmente assim. A serpente apareceu num dia, falou com Eva, contou toda aquela história, Eva caiu, pegou, comeu o fruto e deu para Adão. Não foi isso. Todos os dias a serpente aproveitava um momento em que Deus não estava próximo de Adão e Eva, e Adão também não estava próximo de Eva, e a serpente ia lá e conversava com Eva. Percebeu que Eva dava ouvido a outras vozes. Olha isso aqui que segredo, hein? Dava ouvido a outras vozes. Então a serpente, percebendo isso, ela se aproximou mais de Eva. E ali todos os dias, porque a serpente, o diabo, ele sempre quis imitar a Deus. Se você for olhar assim um ritual espírita, vamos falar dos ubandistas ou os candoblecistas, ou um macumbeiro mesmo, como muitos dizem. Se você for pegar a matança deles, é muito parecido com a matança que antes, lá no passado, quando Deus aceitava sacrifícios de animais,
você vai ver que é muito parecido. O diabo sempre foi imitador de Deus, e aqui não é diferente. No Jardim do Éden, nós sabemos que toda virada do dia, o próprio Deus descia e vinha conversar com Adão. E se Eva já estava na companhia de Adão, certamente Deus conversava com os dois. Aí o diabo, vendo aquilo, ele aproveitava um momento em que Deus não se encontrava. Isso na visão dele, né? Mas Deus estava ali. E também Adão, e ele ia conversando com Eva. Agora preste atenção aqui, irmãos, na sedução, e cuidado com a sedução. Olha o que diz um ditado muito popular e verdadeiro: água mole em pedra dura, quanto bate até que fura. É assim ou não é assim? E foi assim que aconteceu. Depois dele estar sempre persuadido, sempre falando, conversando, trazendo sedução, né? A serpente fazendo isso, teve um dia que Eva aceitou essas palavras, essas lisonjas de palavra, e então pegou o fruto que Deus tinha falado para ela não pegar. E ela não fez somente isso, pegou o fruto, ela comeu do fruto e ainda deu para Adão. Presta atenção, estamos só começando, né, com o café da manhã, que o tema é cuidado com a sedução. Aqui já entendemos aqui que a serpente, a Bíblia diz que ela era mais astuta do que todos os animais. Então ela sabia persuadir, ela sabia trazer uma palavra, sabe, que deixava Eva meio que desconcertada. Agora vamos lá. Olha o que diz a palavra, irmãos. Provérbios capítulo 7, verso 21 diz assim: assim o seduziu com palavras muito suaves, e o persuadiu com lisonjas dos seus lábios, e ele logo a segue, como um boi que vai para o matadouro, como vai um insensato para o castigo das prisões. Sabe aqui qual é o cenário desse texto de Provérbios capítulo 7? Salomão, ele está orientando os seus filhos, e consequentemente essa orientação serve para todos nós. Ele está falando sobre a mulher adúltera, aquela mulher que não tem compromisso com ninguém, ela só quer arrumar homens casados, sabe? Ela não tem uma vida boa e também não quer ver ninguém com uma vida saudável, então ela fica procurando alguém para tragar. Então, preste atenção, antes desse texto, o texto vai dizer que ela fica olhando pela janela da sua casa, procurando alguém carente de juízo. E quando ela encontra essa pessoa que é carente de juízo, ela então começa a passear na rua, trazendo as seduções para aquele carente de juízo. Olha como é que o texto diz: a buscar-te te achei. Olha como é que o texto diz que a fala dessa mulher é a seguinte, ela diz assim: olhei da minha janela, vi entre os simples, olha aqui, vi entre os simples um carente de juízo. Então, o diabo ele está sempre observando todo mundo e procurando um carente de juízo. Aí o verso 21 diz: assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com lisonjas dos seus lábios, e ele logo a segue, como um boi que vai para o matadouro, como vai o insensato para o castigo das prisões. Meu Deus do céu! Lisonjas de palavra, palavra suave, sabe persuadir, sabe tocar no ponto-chave do homem ou no ponto-chave da mulher. Porque quando aqui fala sobre mulher, existem homens assim também, que têm palavras, sabe, suaves, que têm lisonjas na sua palavra, que sabe como seduzir uma mulher. E muitas mulheres casadas ou noivas, que têm namorados fiéis, que está pronto para se casar, o que elas fazem? Caem nessa sedução e acabam perdendo um grande futuro. Irmãos, eu estou falando com total experiência. Eu cansei de ver pessoas dizerem assim: ei, isso aí não me pega não, tô tranquilo, eu amo minha esposa. A esposa vai lá: eu amo meu marido. Passava-se um tempo, se descobria que aquele que dizia que amava a esposa estava com amante, se descobria que aquela que dizia que amava o esposo estava com o amante. Tem mais. Eu já vi mulheres grávidas traindo seus maridos. Eu já vi mulheres com crianças recém-nascidas, inclusive amiga de um amigo meu,
traindo o seu marido. Sabe o que acontece? Você não pode jamais subestimar o teu inimigo. Olha como a mulher fala em Provérbio capítulo 7 a respeito do carente de juízo. Ela diz assim, isso aqui é demônio puro que traz essa fala. Ela diz, olhando eu da janela da minha casa, vi entre os simples, descobri entre os jovens um carente de juízo. Ou seja, o diabo sempre está observando e ele sempre encontra um carente de juízo. Sabe quando é que você está carente de juízo? Quando você diz assim, eu não traio a minha esposa, você não está carente de juízo. Às vezes está, né? Está falando da boca para fora. Mas geralmente você está firme, está tranquilo. A esposa também, quando diz isso, não, jamais vou trair o meu esposo. Mas sabe quando é que o diabo olha e vê você carente de juízo? Quando as brigas começam dentro de casa. Quando a tua esposa te nega algo dentro de casa, ou o teu marido, sei lá, fez uma ignorância com você, aí você vai para o trabalho. O mesmo que te seduzia, ou a mesma que te seduzia, e você repreendia dizendo eu não quero, quando ele ou ela vier falar de novo, o diabo já olhou da janela da casa dele e viu você carente de juízo. Aí segue o provérbio, né? O seduziu com lisonjas de palavra, e ele a segue como um boi que vai para o matadouro. Aí quando você abre os teus olhos, porque o diabo já te cegou, é quando você fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu traí a minha esposa. Meu Deus, eu não acredito que eu traí o meu marido. E aí se torna um vício, porque o diabo fica só batendo na brecha, aguardando abrir um rombo. Quando abre o rombo, que ele entra e faz ninho, aí você já não consegue mais largar ele, você não consegue mais largar ela, e aí o diabo faz uma bagunça dentro da sua família, e ele tem feito isso todos os dias. Por isso ouça o que Deus está falando. Cuidado com as seduções. Não foi diferente com Eva. A serpente era mais astuta do que todos os animais, e ela foi dias a dias minando Eva, porque o diabo ele não desiste. Se ele encontrou uma brecha, ele fica ali batendo naquela brecha até ele conseguir fazer um buraco. E quando ele conseguiu, ele fez com que Eva e Adão perdessem uma vida totalmente linda e bela com Deus, a convivência maravilhosa com Deus, e fez os dois passarem por momentos difíceis demais, simplesmente por ouvir uma sedução, uma lisonja de palavra, alguém que tinha um poder de persuasão, né? E não dá ouvido à voz de Deus. Então, por pararem de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz de um sedutor, de alguém que tinha grande sedução, eles perderam algo maravilhoso, que era a companhia de Deus e a presença de Deus. Aqui não é diferente. O texto está dizendo que essa mulher, ela fica procurando pessoas sensíveis, homens carentes de juízo. Aqui está dizendo que essas mulheres, também não só as mulheres, mas também os homens, né? Ficam procurando alguém que é carente de juízo. E aí ele seduz, ou ela seduz. E essas pessoas segue essa sedução como um boi que vai para o matadouro, como vai o insensato para o castigo das prisões. Olha o que diz o verso 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou você remove aqui o fígado e coloca o coração, e como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. Presta atenção, irmão, isso aqui é muito forte. A pessoa segue essa sedução achando, não, é só um momento, é só uma hora, não, ninguém vai descobrir, mas sempre descobre, e aí você acaba com todo um futuro por causa de um momento apenas. Eu estava no meu local de trabalho e Deus falava profundamente comigo a respeito disso. Ele dizia, Vicente, alerta o povo, cuidado com as seduções. Tem muita gente caindo nessas lisonjas de palavras, homens e mulheres, homens no altar, mulheres no altar, estão caindo nessa sedução. O diabo sempre fez isso. Quando nós pegamos Mateus capítulo 4, ele conversando com Jesus e oferecendo coisas, não era diferente. Não era uma cantada sobre relacionamento entre
duas partes, homem ou mulher, ou sei lá, seja o que for, mas era uma cantada em Jesus. Era seduzindo Jesus a cair nos seus lábios, a cair nas suas falas. Só que Jesus combateu todas as propostas do inimigo com a palavra. Por isso, irmãos, é necessário estarmos alicerçados na palavra de Deus, para quando vier essas seduções, nós possamos automaticamente resistir com o escudo da fé, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com a armadura de Deus. Agora, você que não se prepara para esse momento, possa ser que a fala dessa mulher adúltera caia direitinho em você. Ela diz: olhando eu da minha janela, vi entre os simples, descobri entre os jovens um carente de juízo. Presta atenção, o diabo sempre procura um carente de juízo e todos os dias ele acha um carente de juízo. Aí Provérbio capítulo 7, verso de número 21 diz: assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com lisonjas de seus lábios, e ele logo a segue, como um boi que vai para o matadouro, como vai o insensato para o castigo das prisões. Deus não está falando disso à toa no café da manhã. Eu tenho a certeza que tem gente cedendo a encantos. Eu tenho a certeza que tem gente cedendo a cantadas, a lisonjas, a sedução. Cuidado, por detrás dessas cantadas, por detrás dessas seduções, tem sempre espíritos malignos, pombagira, tranca-rua, malandro, sabe? Zé Pilintra. Então repreende isso em nome de Jesus, porque Deus não está falando isso à toa. Cuidado com a sedução. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Esse é o nosso café da manhã de hoje. Se Deus assim permitir, amanhã voltaremos com mais um café espiritual. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.